Então eu sempre recorri àqueles que tinham mais tempo de igreja para que eles pudessem me esclarecer as dúvidas que eu tinha. Nem sempre, na maioria das vezes as respostas elas eram satisfatórias, mas nem sempre aqueles a quem eu recorria podiam me explicar. Às vezes eu tinha algumas questões que eram um pouco mais complexas, questões envolvendo costumes, questões envolvendo algumas expressões às vezes, né, que eu encontrava. Então as pessoas que ali estavam, alguns conseguiam me dar algumas respostas, mas em alguns casos não. Exigiam um certo nível mais profundo de conhecimento. E havia nessa igreja um rapaz que ele era um excelente pregador, ele era inclusive ele era professor de escola dominical, e ele era aquele que tinha as melhores respostas. Ele era aquele que conseguia transmitir para mim, que era um novo convertido, ele conseguia pegar o texto, certo, conforme eu havia as minhas dúvidas, e elucidar eles de uma forma que eu, na minha compreensão limitada, visto que eu era um jovem, né, de apenas 21 anos, e além disso eu nunca tinha tido contato nenhum com as escrituras. Então ele era aquele rapaz que ele conseguia trazer a interpretação das escrituras para mim de uma forma que eu entendesse, de uma forma que eu compreendesse a mensagem. Aquilo para mim era muito importante, né? Então frequentemente eu abordava ele, frequentemente eu fazia perguntas tal, e ele sempre muito solícito, sempre muito sorridente, sempre muito, né, disposto a ajudar nas minhas dúvidas. Até que um dia eu descobri que ele era um seminarista. Eu descobri que ele era um estudante de teologia. E aí eu me interessei, porque eu tinha uma sede em querer aprender, eu tinha uma sede em querer saber mais, certo? Eu queria entender hábitos e costumes e passagens e diferenças de traduções, por que uma Bíblia tinha uma tradução X, a outra Bíblia tinha a tradução Y. Então eu queria entender todo aquele funcionamento, eu queria aprender tudo no mais modo mais rápido possível. Então assim, eu comecei a indagar ele, como é que funcionava, como era um seminário, como era estudar teologia, o que a teologia abordava. E ele foi me explicando, e eu me recordo que pouco tempo depois eu me matriculei numa escola de teologia, né? E cursei ali todas as etapas, cursei o que chamamos de básico, o médio, bacharel, fiz o mestrado, fiz alguns cursos, né, grego, hebraico, estudei latim, fiz alguns cursos complementares, né, sempre procurando me aprofundar mais no conhecimento. Me tornei professor de escola bíblica dominical, onde atuei durante 5 anos como professor de EBD. Logo depois eu tive o privilégio de trabalhar numa grande editora, né, uma editora de muita expressão dentro do cenário evangélico brasileiro, onde eu trabalhei durante 7 anos, e ali foi onde eu fui imensamente agraciado, porque nessa editora eu tive a possibilidade de conhecer uma gama de teólogos que antes eu não conhecia. Então ali eu pude conhecer alguns teólogos que para mim são extremamente influentes, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de alguns, ou talvez não, como John MacArthur, Alistair McGrath, R.C. Sproul, Wayne Grudem, entendeu? Há um historiador que eu também gosto muito, que é o Justo Gonzalez. Então eu tive contato com algumas editoras, eu tive contato com algumas obras, eu tive contato ali com diversos teólogos, tanto, né, escritores, como eu também tive a oportunidade, nesse lugar onde eu trabalhei durante 7 anos, de conhecer outros professores de teologia, mestres, alguns pastores, outros não, estudantes de teologia, certo? Pessoas onde a gente conversava, trocávamos informações, trocávamos experiências. Em 2009 eu comecei a lecionar em alguns cursos de teologia, né? E depois que eu comecei eu não parei mais, lecionei dentro e fora do estado, e assim, foi uma experiência muito rica para o meu conhecimento. Então eu não consigo hoje desassociar a teologia da minha vida, cara. Eu não tenho como desassociar. A teologia, eu costumo dizer, é o seguinte: pelo menos nas minhas reflexões eu costumo dizer, ela pode de repente não te tornar, vamos assim dizer,
Melhor dizendo, o maior benefício que a teologia me trouxe, o conhecimento, é a liberdade de você compreender melhor os caminhos de Deus. Então ali eu tive contato com livros, com editoras, com obras que formaram o meu pensamento, que formaram a minha forma de crer e viver, né, de identificar aquilo que é certo, de identificar aquilo que é errado, aquilo que deve ser combatido, aquilo que deve ser denunciado, porque essa também é uma das funções do teólogo, apontar o caminho certo, mas também mostrar aquilo que está errado. Ou seja, na suma, o que eu quero dizer, o estudo da teologia foi extremamente importante na minha formação e continua sendo importante na minha formação enquanto cristão ainda hoje, porque mesmo após esses 20 anos, eu não parei de estudar, eu continuo me dedicando às aulas, eu continuo me dedicando à leitura e ao estudo diariamente.